Meus queridos irmãos e alunos da ITAD, eu vos cumprimento com a preciosa paz do Senhor. Em primeiro lugar, antes de nós iniciarmos nosso estudo, a nossa segunda lição, eu gostaria de proceder uma palavra de oração com os irmãos. Podemos orar? Nosso Deus, nosso Pai Celestial, somos agradecidos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez tratando, Senhor, desse estudo tão importante, ó Deus, desta língua que o Senhor, do qual o Senhor se utilizou, para que a mensagem do Novo Testamento chegasse, Senhor, aos nossos ouvidos, Senhor, chegasse ao nosso coração. Pai Santo, abençoa o nosso estudo, abençoa cada aluno. Deus, abre o nosso entendimento, nos ajuda nesse estudo, Senhor. Se conosco, nós pedimos e agradecemos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, na lição de número 1, ou seja, a nossa primeira aula, nós tratamos aqui de alguns assuntos e nós iniciamos com a importância do estudo da língua grega para o estudo das Escrituras Sagradas. E logo em seguida nós tratamos da questão do alfabeto grego. E eu gostaria de, nesta aula, antes de iniciar a lição de número 2, relembrar com os irmãos apenas o nosso alfabeto grego. Lembrando os irmãos que o contato diário com este conteúdo, com esta matéria, que fosse no mínimo 15 minutos ao dia, é essencial, é de suma importância para a memorização. Esse contato é muito importante, esse contato diário. Vejamos então, meus amados, vamos relembrar um pouco, ok? O nosso alfabeto grego. Lembrando então que nós vamos começar com a letra alfa, que corresponde ao nosso fonema A, ok? Logo em seguida nós temos a letra beta, ou beta, né, que corresponde ao nosso fonema B. Logo em seguida nós temos a letra gama, que corresponde à nossa letra G, ou seja, ao nosso fonema G, e o G aqui é um G gutural, ou seja, é um G de gato, né? Ok? Muito bem. Logo em seguida nós temos a letra delta, que corresponde também ao nosso fonema D, é um fonema dental, ok? Logo em seguida nós temos a letra epsilon, que corresponde à nossa letra E, ou à nossa letra E, verdade? Logo em seguida nós temos a letra zeta, que é uma consoante dupla, vamos nos lembrar disto, ok? Muito bem. Logo em seguida nós temos a letra eta, que vai corresponder à nossa letra E, só que é um E um pouco mais longo. Logo em seguida nós temos a letra teta ou teta, lembrando que este som é o som do tank em inglês. Eu não sei se na aula passada nós conseguimos reforçar essa informação para os irmãos, me parece que sim, né? Ou seja, é um som linguodental, onde a nossa língua utiliza a parte de trás dos nossos dentes, ou seja, a nossa língua ela esbarra, ela está colocada na parte posterior dos dentes superiores, ou seja, é um som então linguodental, ou seja, teta, né, ou teta, ok? Muito bem. Logo em seguida nós temos a letra iota, correspondendo então ao nosso fonema I. Logo em seguida nós temos a letra kappa, o som é de K, ok? Muito bem. Logo em seguida, a letra lambda, correspondendo à letra L. Logo em seguida, nós temos a letra mi, né? Aquele mi que nós citamos na aula passada, que é um som entre o U e o I. Ele fica mais para o som de I do que para o U, não é verdade? Então, nós pronunciamos mi, ok? Logo em seguida, a letra ni, correspondente ao nosso N, certo? Ok? Logo em seguida nós temos a letra xi, também é uma consoante dupla, ou seja, tem dois sons, xi, e lembrando que essa letra maiúscula do xi não é o E, apenas a forma uncial ou a forma maiúscula da letra xi. Logo em seguida nós temos a letra ômicron, correspondente ao nosso fonema O, que é curto. Logo em seguida nós temos a letra Pi, correspondente ao nosso fonema P, ou a nossa letra P. Em seguida nós temos a letra Rho,
correspondente à letra R, logo em seguida a letra sigma, correspondente também ao nosso S, lembrando que nós temos aqui 3 formatos, o uncial e os 2 minúsculos, ou seja, as 2 letras cursivas. A primeira forma, ou essa forma que vem em segundo plano, ela é colocada no início e no centro das palavras, enquanto que essa terceira forma é colocada no final das palavras. Logo em seguida, nós temos a letra tal, correspondente ao nosso T. Logo em seguida, nós temos a letra Y, ou seja, esse I é aquele I alemão, lembra os irmãos? Nós falamos aqui na aula passada, ou seja, é um U com o som de I, como em Miller, certo, meus amados? Então, nós temos aqui a letra Y ou Y, certo? Nós vamos pronunciar mais o U do que o I. Muito bem, temos logo em seguida a letra Fi e depois a letra Ki. Logo em seguida a letra Psi, que também é uma consoante dupla. Logo em seguida nós temos a última letra do alfabeto grego, que é a letra ômega, também correspondendo ao nosso O, mas é um O um pouco mais longo do que o ômicron. Muito bem, meus amados. E logo em seguida nós, na aula passada, lembramos, irmãos, como é que nós fazemos essas letras, ou seja, como nós escrevemos essas letras. Então, o manual de estudo, os irmãos têm aí uma ajuda de como nós iniciamos, ou por onde nós iniciamos a escrita de cada uma dessas letras. Tudo bem. Lembrando também que nós falamos a respeito das vogais. O alfa, o epsilon, o eta, o iota, o ômicron, o y, o y e o ômega. São as vogais que nós vamos utilizar na língua grega. Lembrando também que nós falamos das letras breves, ou seja, dos sons breves, daquelas que são longas e daquelas que são breves ou longas. Lembrando os irmãos que as letras longas, elas sempre serão longas, enquanto que essas letras breves, que sejam, ou seja, o epsilon e o ômicron, elas podem se alongar, tomando a forma das letras longas, que é o eta e o ômega, correspondente então a epsilon, eta, ômicron, ômega. E essas letras, o alfa, iota e o y, elas sempre serão nesse formato. Mesmo que elas sejam breves ou longas, sempre terão o mesmo formato. Muito bem. Nós falamos também sobre a letra gama, quando ela estiver em uma palavra em duplicidade, ou seja, 2 gamas. Esse som, logicamente, então, será nasal, como em ângelos, porque aqui nós temos 2 gamas. O som será, então, de ângelos, como também em engues, engues. Aqui nós temos 2 gamas, como também na palavra anquira. Vejam os irmãos que nós temos aqui um gama e um kappa. Depois também nós temos aqui um gama e um qui, como também nós temos aqui um gama e um qui. Sempre que o gama vier seguido de um outro gama, ou então de um kappa, ou então de um qui ou de um qui, ele sempre terá o som nasal, ângelos, angues, anquira, elenque ou elenque ou elencos. Lembra, os irmãos, nós falamos sobre isso então na aula passada. Falamos também a respeito dos ditongos em grego, os ditongos ai, ei, oi, ui, au, eu e esse u. Lembrando os irmãos que o único ditongo que não terá o som duplo será o ou. Ele terá sempre o som de u. E depois o ditongo eu. Então nós temos aqui alguns exemplos. Ai, como em como ai, o ei, como em hagei, o oi, como em logoi, o ui, como em ruios, o au, como em autós, o eu, como em eurisco, o u, como em dulos. Lembra, os irmãos, na aula passada nós citamos essa questão. Quando nós tivemos esse ditongo
Em especial, o som dele será de U, dulos, e não doulos. E por fim, o último ditongo, eu. Como nós temos aqui então em Eusébia ou Eusebeia, dependendo aonde o acento estiver. Nós vamos comentar depois a respeito da questão do acento, porque nós pronunciamos em mais de uma maneira. Muito bem, então nós temos aqui esses ditongos: ai, ei, oi, oi, ao, eu e u. Muito bem, ai como em gaita, ei como em leito, oi como em coisa, ui como em cuidado, ao como em flauta, eu como em neutro ou u como em nuvem. Tudo bem, meus amados? Ok? Muito bem. Falamos também na aula passada a respeito do iota subscrito e o iota adscrito. Nós não vamos voltar a essa questão, mas apenas para relembrar que isso aqui também é de suma importância. O iota ele sempre virá embaixo de uma vogal longa. Então nós vamos dar início à nossa lição de número 2, em que nós vamos tratar de sinais de aspiração, vamos tratar de acentos, pontuação, trataremos também de elisão e também de diérese. E, logicamente, eu preciso ser aqui bastante literal, é uma lição curta e nós vamos tratar esses assuntos em lições posteriores também. Muito bem, no manual de estudo dos irmãos, os irmãos têm o seguinte texto: a pontuação das sentenças pode fazer diferença na interpretação. O problema em grego é que os nossos manuscritos mais antigos do Novo Testamento não possuem qualquer pontuação. Neles há somente letras maiúsculas ou unciais, sem espaço entre elas ou entre as palavras. Os irmãos têm no manual de vocês essa expressão, como nós temos também no Novo Testamento. Era assim que os nossos manuscritos foram feitos. Vejam, os irmãos, esse exemplo. É um exemplo de um manuscrito sinaítico, apenas uma partezinha do manuscrito sinaítico. Vejam, irmãos, nós temos apenas letras unciais, sem espaço entre as letras, entre as palavras. Então, à medida que o latim se tornava a língua do Império Romano, as pessoas se tornavam menos aptas à leitura do grego. Assim, fez-se necessário a inserção de espaços e sinais de pontuação entre as palavras para facilitar a leitura. Logicamente, nós temos aí no terceiro, quarto século da nossa era, quando o grego começa a perder um pouco a sua influência e o latim começa a se impor um pouco mais, então nós temos essa ocorrência. E um exemplo clássico desse efeito dos sinais de pontuação, nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 3 e 4. Na NVI, ela traduz assim esse texto: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele estava a vida e esta era a luz dos homens. Veja, os irmãos, que nós temos aqui apenas um exemplo muito simples. Parece simples, mas não é. Notem, os irmãos, que no Novo Testamento em grego, das Sociedades Bíblicas Unidas, este ponto ele é colocado justamente onde nós temos esse asterisco. Com essa pontuação, o texto ele teria que ser lido dessa forma: sem ele, nada foi feito. O que veio por meio dele era a vida. O texto mudou completamente. Ou seja, à primeira vista, poderia parecer que essa é uma diferença de menos importância, mas a segunda pontuação atrai atenção especial para o fato de que Jesus Cristo, ele é o autor da vida. Ou seja, como está no Manual dos Irmãos, uma coisa é ele ter vida em si mesmo. Outra coisa, muito mais significativa, é que ele seja o próprio autor da vida. Então, meus amados, conhecer o grego permite que o estudante do Novo Testamento, o estudante das Escrituras, faça a sua própria decisão com respeito à pontuação, a pontuação correta. E mesmo que esse estudante decida que a versão que nós temos na NVI ou qualquer outra tradução esteja pontuada corretamente, a simples consideração dessa questão
será de suma importância. Por quê? Porque nós já estaremos enriquecendo o nosso estudo com o nosso interesse pela questão. Muito bem, nós temos aqui, logo em seguida, no nosso manual, os sinais de aspiração. E aqui eu serei bem literal com o manual que os irmãos têm em mãos. Ou seja, quando uma palavra em grego começa com vogal ditongo, aquela vogal é algumas vezes aspirada. Isto é, esta vogal requer a produção desse som, a produção dessa vogal requer uma passagem mais ríspida de ar através da nossa laringe, o que faz com que o som desse H, como em horse, em inglês, né, cavalo, ou então house, casa, apareça diante desta vogal. Então vejamos, a aspiração forte, esse sinal que nós temos aqui. Nós já tratamos um pouco disso na aula passada, mas vamos apenas reforçar um pouco mais. A aspiração forte é assinalada por meio desse sinal que nós temos então sobre a vogal. Esse sinal, ele se assemelha a uma abertura de aspas simples. Notem os irmãos que este sinal ele vai se curvar para a direita, ou seja, para dentro, na direção do restante da palavra. Então, eis aqui alguns exemplos de palavras que começam com um sinal de aspiração forte. A primeira palavra que nós temos, então, como exemplo, é o verbo hagiazo, em que a letra alfa recebe sobre ela a aspiração áspera, voltada para a direita, voltada para o centro, com um som de R, hagiazo, ou seja, eu santifico. Logo em seguida, nós temos o número 6, traduzido pela palavra hexi. Hexi. Esse som, esta palavra, também tem uma aspiração áspera, voltado para a direita, e ela se diferencia da mesma palavra, apenas com a aspiração branda, exe, que corresponderia então à preposição de dentro para fora. Logo em seguida, nós temos a palavra remeis, correspondente aqui ao pronome nós. Nós temos também a conjunção rina. Esse iota também é aspirado. Para quê? Logo em seguida, nós temos o artigo masculino ró. Artigo masculino ró. E vejam os irmãos que ele não é acentuado, ele é apenas aspirado, mas ele é pronunciado com um som aberto, ró. Logo em seguida, nós temos a preposição ripó, sob, é uma preposição, ripó. Lembra os irmãos que esse som desse Y é U, ripó. Logo, e por último, em último lugar, nós temos aqui a palavra ros, que também é uma conjunção, assim como. Esse ômega, ele também é aspirado, assim como. Então, os irmãos não precisam conhecer agora as definições dessas palavras citadas como exemplo. Nós colocamos os significados para facilitar um pouco, mas elas foram incluídas aqui para introduzir os irmãos na associação das palavras em grego com os seus significados em português. Muito bem, quando uma palavra com um sinal de aspiração forte está sendo transliterada para o alfabeto latino, é necessário representá-la usando a letra H. Então, nós vamos sempre usar a letra H para transliterar essa aspiração áspera. Os exemplos acima, então, ou os exemplos a seguir, seriam transliterados dessa forma. Hagiazo, hexis, remeis, rina, ró, ripó e ros. Fácil, né, meus amados? Muito bem. Outra coisa, se a palavra que começa com uma vogal não tem som aspirado, ou seja, um som de H no começo, um sinal de aspiração branda é colocado sobre a vogal para mostrar que ela não é aspirada. Então, quando a palavra, mesmo iniciando com uma vogal, não for uma letra ou um som aspirado, ela vai receber uma aspiração branda, voltada para a esquerda. O sinal de aspiração branda não produz nenhum som, não tem o som aspirado como o contrário. Note que o sinal
se parece com um fechamento de aspas simples e faz uma curva para fora da palavra, ou seja, para a esquerda, em sentido contrário ao restante da palavra. Vamos verificar aqui alguns exemplos de palavras que começam com um sinal de aspiração branda. Nós temos, em primeiro lugar, esse verbo, ago, é um verbo, eu conduzo. Nós temos depois a preposição em, é esse mesmo som, em. Logo depois, nós temos aqui também a conjunção ou, é, ou e, simbolizado por esse eta. E aqui, mais uma vez, eu devo lembrar aos irmãos que se a aspiração aqui for áspera, nós vamos ter aqui, então, um artigo feminino, ré. Logicamente, então, esta aspiração branda, ela diferencia esta conjunção do artigo feminino ré, que tem uma aspiração áspera. Logo depois, nós também temos o verbo ido, ido. Lembra que este ditongo ele tem o som de U, ido. Nós temos também esse substantivo, oftalmos, oftalmos, significa olho. E depois nós temos esta interjeição, o ou ó. Lembrando os irmãos que nossa pronúncia aqui será o, porque esse ômega ele é sempre fechado, ele nunca tem o som aberto. Temos aqui, meus amados, uma chamada de atenção, ou seja, a vogal Y nunca ocorre como vogal inicial sem um sinal de aspiração forte. Significa que sempre quando uma palavra começar com a vogal Y, ela sempre terá então uma aspiração áspera ou então uma aspiração forte. Uma vez que não há nenhum som associado ao sinal de aspiração branda, não é necessário transliterá-lo. Assim, os exemplos da página ao lado, então, seriam transliterados então, dessa forma. Vejamos. Ago, em, e, ido, oftalmos, oftalmos e o. Essa seria, então, a transliteração normal dessas palavras. Temos, então, logo em seguida, os sinais de aspiração usadas em ditongos. Se uma palavra começa com um ditongo, se o ditongo inicia uma palavra, o sinal de aspiração deve ser colocado sempre na segunda letra do ditongo. Se você, aluno, se você, meu amado irmão, está lendo grego em voz alta, esse sinal ajudará o irmão, a irmã, a lembrar-se de pronunciar o ditongo com um som e não separar as vogais em duas sílabas. Ou seja, nós temos aqui, então, apenas um fonema. Vamos, então, verificar. Acompanhe esses exemplos de sinais de aspiração forte e branda em alguns ditongos. Vamos verificar alguns exemplos. Temos aqui, em primeiro lugar, a aspiração forte nos ditongos. Notem os irmãos que quando uma palavra começa com um ditongo, como nós já acabamos de dizer, e o sinal, nesse caso, de aspiração for forte, ele é transliterado. O H, que representa essa aspiração, deve ser a primeira letra transliterada, embora ocorra sobre a segunda vogal de ditongo em letras gregas. Vamos verificar então. Ruios, filho. Reurisco, ou eurisco? Não, reurisco. Então veja que, embora a aspiração esteja sobre a segunda vogal de ditongo, nós sempre vamos ter o som aspirado na primeira vogal do ditongo. Ruios, filho. Reurisco, ou seja, eu acho, eu encontro, é um verbo. Nós temos também a aspiração branda em ditongos. Como que os ditongos eles são escritos com a aspiração branda? Como nas vogais simples, o sinal de aspiração branda não acrescenta nenhum som aos ditongos e não precisa ser transliterado. Vejamos, por exemplo, esta palavra, ou seja, esse pronome autós, pronome ele, autós. Nós temos aqui um ditongo, ele não tem nenhuma aspiração e o som dele é normal. Como também nós temos aqui essa palavra u, ou
Ou seja, não. Lembra os irmãos que esse ditongo aqui ele vai ter o som de U e não o som de OU. Nós temos aqui, logo em seguida, a aspiração forte na consoante ou sobre a consoante RO. Vamos verificar então como nós ficamos, ou como fica esta questão. Somente uma consoante recebe um sinal de aspiração. Sempre que a consoante RO ou for a primeira letra de uma palavra, ela requer um sinal de aspiração sempre forte, nunca branda. Não é necessário tentar distinguir entre RO e RO na pronúncia. O H sempre segue o RO na transliteração. Vejamos, então, alguns exemplos de palavras que começam com RO. Esses exemplos, então, serão, por exemplo, rema. Rema. Notem os irmãos que essa palavra começa com RO. E, logicamente, ela sempre será aspirada. Como também na palavra mestre, ou seja, rabi, esse RO também é aspirado. A palavra raiz, risa, ridza, esta palavra também tem um início com a letra RO, também aspirada. E por fim, a palavra vara, ou seja, rábidos, rábidos. Notem os irmãos que também esse RO também é aspirado. Sinais de aspiração em letras maiúsculas. Sinais de aspiração em letras maiúsculas. Ambos os sinais de aspiração forte e branda são colocados em frente das letras maiúsculas. Traduzindo então, quando uma palavra iniciar com a letra maiúscula, essa aspiração ela não ficará por sobre a letra, mas ela ficará antes da letra. Alguns exemplos. Iacobos, Tiago. Notem os irmãos, nós temos aqui uma aspiração, mas uma aspiração que fica antes da letra maiúscula. Como também nós temos aqui a palavra os, ou ros, como uma conjunção, ros. Notem os irmãos que esse ômega aqui também é aspirado, só que ele é maiúsculo e a aspiração fica antes da letra ômega. Logo em seguida, nós temos aqui, então, o Rho, também maiúsculo, um ômicron maiúsculo, também com uma aspiração antes dessa letra maiúscula. Como distinguir entre sinais de aspiração? Há um simples artifício que pode nos lembrar qual o sinal de aspiração que estamos lendo. Observem, os irmãos, novamente, que o sinal de aspiração forte deve ser curvado para dentro da palavra, ou seja, para a direita, lembrando-lhe de incluir o som de H na palavra. Por outro lado, o sinal de aspiração branda deve ser curvado para fora da palavra, ou seja, para a esquerda, lembrando aos irmãos que é necessário não incluir o som desse H, ou seja, esse som não é aspirado. Então, nós temos aqui esta imagem com as duas aspirações. A aspiração branda, voltada para a esquerda, e a mesma letra alfa com outra aspiração, só que uma aspiração forte, voltado para a direita. Vamos verificar então, meus amados, a questão de acentos. Uma simples observação, simples olhada em um texto do Novo Testamento em grego, revelará que quase todas as palavras são acentuadas. A maioria dos leitores do texto em grego usa esses acentos para determinar a sílaba tônica da palavra. Entretanto, não era esse o seu uso original. O propósito original dos atuais acentos incorporados no século IX depois de Cristo era o quê? Era indicar qual a altura musical das palavras. Lembra-se os irmãos que na aula passada nós falamos sobre isso. O grego ele tem um som musicado. Então era muito importante ao falar o grego antigo atingir o tom exato de cada palavra para evitar erros embaraçosos. Por quê? Porque algumas palavras são escritas mais ou menos da mesma forma que outras, mas têm significados muito diferentes, de acordo com o tom de voz que se emprega.
Graças a Deus, então, nós não temos que nos preocupar com o tom das palavras, uma vez que ninguém sabe qual era a diferença entre os vários tons dos tempos antigos. Como esses tons se perderam, os acentos são essencialmente relíquias sem sentido de uma cultura antiga. Eu estou sendo literal ao Manual dos Irmãos. Eles podem fazer com que as palavras pareçam bonitas, mas são um obstáculo real ao iniciante do estudo do grego. Muitos professores que insistem que seus alunos aprendam os acentos têm eles mesmos que consultar a seu respeito de quando em quando, ou seja, de tempos em tempos. Muito bem. Tem outros professores, ou alguns professores de grego, insistem que os acentos são importantes para distinguir entre palavras soletradas de maneira igual, mas que têm significados diferentes, de acordo com o seu acento. Podemos, no entanto, argumentar que o contexto no qual essas palavras ocorrem é, sem dúvida, um melhor indicador do seu significado do que a própria questão do acento. Se houvesse uma diferença sensível no significado de uma sentença com base nos possíveis diferentes significados dos homônimos, ou seja, palavras parecidas, o contexto sempre teria mais autoridade do que o acento, uma vez que os acentos não faziam parte da composição original do texto. Lembra os irmãos que nós verificamos aqui uma parte de um manuscrito uncial em que nós não encontramos nenhum acento, ou seja, nós, logicamente, teríamos a interpretação desse texto pelo contexto e não pela questão dos próprios acentos. De qualquer forma, essas palavras são poucas e serão indicadas sempre que apresentadas nesse manual de estudo. Sempre que a Bíblia for citada, os acentos serão incluídos para que você se familiarize com esses acentos. Muito bem, então nós temos aqui lista de vocabulários. Essas listas incluirão também os acentos para que a sílaba apropriada seja enfatizada. Então, logicamente, meus amados, nós vamos simplesmente ter um conteúdo, neste momento, resumido. E como nós vamos tratar de substantivos na lição número 5, nós vamos diluir também um pouco dessa questão de acentos após nós termos tratado da questão dos substantivos, porque a maioria das palavras acentuadas são os substantivos. Logicamente, todas elas são, mas principalmente os substantivos nos darão subsídio para nós termos um entendimento melhor de como os acentos se processam na língua grega. Mais tarde, depois de haver dominado todos os elementos importantes do grego, então os irmãos poderão aprender as regras de acentuação. Então, logicamente, nós vamos diluir isso aqui entre as nossas futuras lições. Tá bem, meus amados, ok? Muito bem. Por enquanto, nós vamos nos preocupar apenas em verificar quais são os acentos que existem na língua grega. Ou seja, nós temos então um acento agudo, nós temos o acento circunflexo e nós temos o acento grave, que são usados no Novo Testamento em grego e como eles são colocados nas palavras. Logicamente, nós vamos tratar disso aqui em aulas futuras. Temos aqui alguns exemplos rápidos para isso. A palavra João, Ioannes, João. Essa palavra, esse nome próprio, tem um acento agudo, enquanto que a palavra Jesus, tem um acento circunflexo, enquanto que a palavra princípio, arquê, ou alguém pronuncia arqué, mas esse i é sempre fechado, então arquê, já tem um acento grave. Mas nessas palavras, logicamente, esse acento, como eu disse na aula passada, ele não é fixo, ele é móvel, dependerá das palavras que estiverem dentro da frase, dentro da sentença, esse acento poderá mudar. Uma maneira útil de memorizar os acentos é lembrar que os acentos graves apontam para baixo, os acentos agudos, por sua vez, apontam para cima e para frente dos caracteres. E os acentos circunflexos, eles formam um círculo, mas não o concluem, ou seja, é um semicírculo. Então nós temos aqui o acento agudo,
o acento circunflexo e o acento grave. Acento agudo, circunflexo e o acento grave. Meus irmãos, um outro detalhe que os irmãos têm no vosso manual de estudo diz respeito a algumas poucas palavras que não têm um sinal de acentuação. E como eu disse aos irmãos, nas próximas aulas nós trataremos, após nós tratarmos o substantivo, das palavras que estão proclíticas e daquelas que são enclíticas. Além disso, é possível que determinadas palavras tenham mais que um sinal de acentuação. Isso dependerá se a sílaba for breve, se a sílaba for longa, ela vai, logicamente, solicitar, ela vai exigir que o sinal esteja mais próximo dessa sílaba longa ou mais distante dessa sílaba. Mas nós vamos tratar disso futuramente. Nós temos em seguida os sinais de pontuação. E nós vamos começar então pela vírgula. E esse sinal, ele se parece com o de mesmo nome em português. E aqui nós temos o texto exemplificando de Romanos, capítulo 7, e versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio? Aí os irmãos, então, têm o texto em grego com estas vírgulas colocadas nessas posições que os irmãos têm no vosso manual de estudo. E agnoitei, adelphoi, gnoskousin, gar, nomon, lalo, hoti, ronomos, kireirei. Vejam os irmãos que estas vírgulas colocadas nas mesmas posições, praticamente muito parecidas com as que nós temos no nosso texto em português. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação em grego é semelhante ao ponto e vírgula em português. E, portanto, nós vamos tomar para o nosso estudo o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, e versículo 29. Me pantes apostoloi, me pantes profetai, me pantes didascaloi. Ou seja, porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores. Então, os irmãos estão percebendo que este ponto de interrogação, ele vem como se fosse um ponto e vírgula. Como se fosse um ponto e vírgula. Logo em seguida, nós temos o ponto final. Ponto final. E é semelhante também ao de mesmo nome em português. E aqui nós temos o texto de Romanos 6, versículo 15, como exemplo. Me gnoito. E aqui nós temos, então, um ponto final. Me gnoito. Me gnoito. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. É um ponto colocado acima da linha. Vejam, irmãos, que aqui é um sinal um pouco diferenciado. E nós vamos tomar, então, o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, nós temos aqui ponto e vírgula. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Notem os irmãos que este ponto e vírgula, ele é representado desta forma em grego, ou seja, por sobre, ao lado da vogal, e não junto à linha em que a vogal está. Hosti eitis em Cristo, kainé, que tis está arcaia, parelten, ido, gegonen, kainá. Ou seja, relembrando, ou seja, relendo, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, ponto e vírgula, como os irmãos têm, então, nesse símbolo. Muito bem. Temos depois a elisão. Elisão. Quando uma palavra termina, ou terminada em vogal, é seguida, ou for seguida, por uma outra palavra iniciada por uma vogal, a vogal final dessa primeira palavra, algumas vezes, ela simplesmente desaparece, ou desaparecia. Isso era muito frequente quando ambas as palavras eram pronunciadas em sequência ou em sucessão. Mais tarde, você notará que quando a elisão ocorre diante de uma palavra que tem um sinal de aspiração forte, a consoante ela pode ficar aspirada ou levar o som de H. Por exemplo, a letra K ela se torna um Ki.
A letra pi, o pi, se torna um fi, se torna a letra fi. E a letra tal se torna a letra teta, ou teta. Isso reflete na maneira como a palavra era de fato pronunciada no grego koiné. Veja alguns exemplos de elisão. Nós temos aqui, por exemplo, uma preposição, apó, apó ao tu. Ou seja, como é que nós vamos ler isso então? Da mesma forma, apó ao tu. Só que essa letra ômicron, ela vai desaparecer daqui. Ela vai desaparecer, porque logo em seguida ela tem um ditongo. Ou seja, são duas vogais. Aqui nós temos a palavra metarremon. Metarremon. Veja os irmãos que também esta letra alfa, ela está elíptica neste ponto. Ela está elíptica, ou seja, nós temos aqui uma elisão. Metremon. Muito bem. Logo em seguida nós temos a diérese. Diérese. Quando duas vogais ocorrem consecutivamente, não formando um ditongo, ou seja, são duas vogais, são vogais pronunciadas separadamente, elas não formam ditongo, ou seja, uma diérese, ou seja, um trema, estamos falando de trema, é frequentemente colocada sobre a segunda vogal, para indicar que ela deve ser separada na pronúncia. Notem os irmãos que os nomes de Isaías e Moisés, vejam como eles são pronunciados. Nós temos aqui então, Esaías. Aqui nós temos então uma diérese, ou seja, nós temos aqui um trema colocado sobre o iota, como também nós temos aqui um trema ou uma diérese colocada sobre a letra Y ou Y. Letra Y. Então, ela logicamente não formará um ditongo, Moisés. Não, ela será pronunciada separadamente. Isto posto, meus irmãos, nós vamos então colocar uma vírgula, um ponto final, né, nesta aula, bem resumida, apenas reforçando a informação de que assim que nós tratarmos os substantivos na lição número 5, nós voltaremos a tratar a respeito de acentuação, de pontuação, porque logicamente esta matéria, esse conteúdo, também depende do nosso conhecimento a respeito dos substantivos. Então, nós estamos encerrando esta aula nesse momento e voltaremos logo em seguida para o estudo da lição número 3, tratando a respeito dos verbos. Deus abençoe os irmãos.